carros elétricos do mundo, que eles apostam no Brasil nos carros híbridos, mas híbridos com etanol, não híbridos com gasolina, porque é o potencial desses países. Então, acho que o Brasil precisa voltar a olhar para o etanol, que ficou um pouco esquecido aí. Tá certo, meninos. Com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês, uma boa quarta-feira. E até amanhã para o Edmilson Siqueira, para o Henrique até sexta-feira e para o Thiago também até sexta-feira e para os nossos ouvintes até amanhã. Beijo, gente. Tchau. Para mim é até hoje, Rose. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Obrigado pela audiência. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Carlos Henrique. Com você na Bandeirantes, sejam todos bem-vindos. Começa aqui o programa Companheiro da Hora do Almoço. Gostou dessa, meu caro Capucci? Vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você. Ponte Guarani, Guarani Ponte sendo destaque a partir de agora aqui na Bandeirantes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Hoje tem jogo da Ponte, hein? Vamos nos preparar. Jogo que pode decretar a sexta vitória consecutiva da Ponte na Série A2. Que beleza, hein? Tomara seja assim. Ponte Preta busca a sexta vitória consecutiva hoje contra o Novo Horizontino fora de casa. Última vez que a Macaca conseguiu uma sequência tão grande foi no Paulistão e na Copa do Brasil de 2011. Técnico Hélio dos Anjos não conta com Matheus Silva suspenso e deve poupar o lateral esquerdo Arthur. Guarani acerta a contratação de Matheus Barbosa. Volante foi liberado pelo Vasco e será integrado ao Bugre. Isaac ex-Grêmio também será inscrito pela diretoria. Para o próximo jogo, no Paulistão contra o Bragantino, Guarani aposta em promoção de ingressos. Quem estiver com a camisa do Guarani vai pagar R$10 para acessar o brinco. Brasil abre fase final do Sul-Americano Sub-20 com vitória contra o Equador. Com 2 gols de Vitor Roque e 1 de Andrei, seleção vence por 3-1 e confirma boa fase na competição.
Oposição pede renúncia de Andrés Rueda e membros de comissão ou de comitê de gestão do Santos. Com resultados negativos, Peixe pode ficar fora do mata-mata do Paulistão pelo 3º ano seguido. No mercado, o clube mantém negociação com Lucas Lima. Mundial começa nesta quarta-feira de futebol em Marrocos. Primeiro jogo será às 4 da tarde entre Al Hilal do Egito contra o Auckland City da Nova Zelândia. Quem avançar tem chances de enfrentar o Real Madrid. Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá, de texto. 971021493. É a sua mensagem sendo registrada já, aqui no ar pela Bandeirantes. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Nelson mandando mensagem pra cá. E aí, o Guarani desistiu da Copa do Brasil e não se fala mais nada? Não é isso. O Guarani tá tentando aí, né, entrando com recurso no STJD, no TJD da Federação, na CBF. Tá tentando apreciação para reverter essa história do Botafogo, né? O Botafogo ficou com a vaga do Guarani na mão grande. Bom, o Botafogo não tem nada com isso. Quem tem culpa é a federação, né? Então o Guarani está tentando na justiça, então temos que aguardar. Eu acho muito difícil a reversão. Torço para que aconteça, mas acho difícil. CH Hélio dos Anjos vive elogiando o zagueiro Edson da base. Será que ele substituirá o Matheus na zaga contra o Novo Horizontino amanhã? Dandy Negrão, acho que não. Acho que vai jogar o Guilherme. Palpite. Não tem informação não. Amanhã não, mais conhecido como hoje. O jogo da Ponte é contra o Novo Horizontino hoje. Bom dia, CH. Não estou criticando mais quando a gente ouve você falando que o programa vai até às 12 horas. Acha que o programa é completo, mas aí a gente, que muitas das vezes não tem tempo para ouvir o programa da tarde, sentimos muita falta do programa quando tinha mais tempo, era mais completo. Então, é uma questão da grade de programação, né? Pelo que eu entendi, você está solicitando que o programa fosse maior. Mas aí é uma coisa que eu não tenho nem autorização para falar a respeito, né? Eu cumpro o programa aqui com 30 minutos e eu acho que é uma direção, é uma decisão diretiva. A gente vai ter meia hora, 15 minutos, 2 horas, meia hora, 1 hora, enfim. Mas... muito obrigado pela sua mensagem, está registrado aqui. Bom dia, CH, grande abraço a todos. Sinceramente, se o Guarani almeja algo maior para esse ano, o primeiro ato da diretoria é mandar o treinador embora e trazer algo mais, ou um treinador mais rodado. Alguns jogadores não têm condições de jogar. Bruno Michel e o Mr. Vilela. Não mandou seu nome, manda seu nome aqui, companheiro. Muito obrigado pela sua mensagem. O Aguinaldo de Americana, que está sempre aqui, muito obrigado, viu, Aguinaldo, mandando mensagem. Vamos ver se com chegada de Isaac e Matheus Barbosa, o senhor Mozart esquece do seu Vilela. Vamos ver. Eu estou pagando para ver, viu? Tem uma informação aí de bastidores forte e quente que o Vilela não vai jogar.
Vai jogar o Anderson, Rios e Giovanni Augusto no meio campo. Eu tô pagando para ver e torcendo para que aconteça isso mesmo, mas quem decide é o professor Mozart. O profeta da Serra do Japi há de concordar. Se a Ponte hoje ganhar de 1-0 já estará de bom tamanho. Prevejo jogo duro. O que diz o amigo Wagner? Jogo duro. Jogo muito duro. Não vai ter moleza hoje não. Aliás, quem vai narrar o jogo, quem perguntou aqui, é o Leandro Boles. Bom dia, quem a Ponte vai pegar na Copa do Brasil? Abraço, Adriano no Padre Anchieta. Vai Macaca. Não tenho essa informação. Talvez a produção do programa me informe, mas eu não tenho a informação de quem a Ponte vai enfrentar na Copa do Brasil. CH, bom dia. É o Paulão do Dic 6. Agora sim, Paulão. Mensagem completa. Deixa eu ler essa aqui, que tá muito engraçada, do Erivelto, viu, Capucci? Ele diz o seguinte: o que é, CH? Um lateral que não sabe cruzar e não sabe bater escanteio. Resposta, Diogo Matheus. Diogo Matheus, é brincadeira. É o Erivelto que tá falando aqui. Não sou eu. Pelo amor de Deus. Hora certa. Vamos aqui pegar o relógio atômico do Batista. 11h40 agora. É hora da Ponte na Band. Meus amigos, hoje tem Ponte Preta, Leandro Boles narra o jogo, o Tigrão comenta e quem comenta também é o Gleger Jorginho, que está chegando para falar justamente da Ponte Preta que enfrenta o Novo Horizontino fora de casa. Fala, Gleger! A Macaca que busca nesta noite a 6ª vitória consecutiva. E olha que campanha que faz a Ponte Preta, indo para o 6º jogo, 15 pontos conquistados, né? Já abriu aí uma diferença do 2º colocado, já abriu uma diferença do 9º colocado, né? Porque nessa primeira fase se classificam 8. A Ponte que realmente está fazendo uma grande competição. Eu me lembro, né, CH, falávamos lá no início que a Ponte precisava iniciar bem, precisava começar vencendo, precisava ter essa arrancada no início e realmente conseguiu isso. A gente sabe que a forma dessa competição é diferente, né? O formato da Série A2 é totalmente diferente, precisa se classificar entre os 8, depois vem os mata-matas, é um campeonato dificílimo, mas realmente esse início aí da Ponte deixa o torcedor contente, confiante. E para a partida de hoje, mesmo com a ausência aí do Matheus Silva, o Arthur deve ser poupado também, deve entrar Giancarlo e Guilherme. Eu acho que é por aí, eu acho que esse é o caminho, né? O Hélio tem esse time nas mãos e nós vimos lá naquele jogo em Piracicaba que não pôde contar com o seu maior jogador, o melhor jogador do seu elenco, que é o Elvis, e a Ponte se superou as adversidades do jogo, foi lá e venceu. Então, não tem o porquê o torcedor estar preocupado. Eu ainda também digo que se a Ponte conquistar um resultado de empate lá em Novo Horizonte, será um ótimo resultado também. Claro que a vitória seria fundamental, claro que a vitória é o primeiro pensamento e objetivo da Macaca, mas somar pontos nessa altura do campeonato, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Então, prenúncio de bom jogo, viu? Jogar lá não é fácil, o Novo Horizontino vem aí balançando aí na competição, né? E balançando mais do que rede de baiano. Então precisa começar também a vencer se quiser conquistar algum objetivo. Então estou confiante e acho que a Macaca traz pontos lá de Novo Horizonte, viu, CH? Tomara que você tenha razão, tomara seja assim, Gleger. Deixa eu abraçar aqui e cumprimentar Leandro Boles, que está passando pelo estúdio, já ele vai apresentar os donos da bola. Tudo bem, Boles? Você tá otimista com a Macaca hoje? Você que narra o jogo hoje à noite. É isso aí, tudo bem, CH? Um abraço para você, tudo um abraço para o ouvinte da Bandeirantes, do Nossa Área. Vamos estar juntos, primeiramente, daqui a pouquinho, na tela da Band, convidando o ouvinte da Bandeirantes a acompanhar os donos da bola na tela da Band Mais TV. E logo mais às 19 horas, a Macaca em campo, 6ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. É um campeonato que eu sempre digo, né? Tem algumas peculiaridades. Você fazendo uma boa primeira fase não significa que, evidentemente, você vai obter sucesso nas próximas fases, porque o campeonato muda. Mas é sempre bom você continuar ganhando, como é o caso da Ponte Preta. Hoje é um jogo mais difícil. Jogo contra o Novo Horizontino, que está tentando se acertar na competição, vem oscilando bastante. É um time para brigar na parte de cima, na tabela de classificação. Hoje é o 7º colocado, esperava, pelo menos
antes da competição que o Novo Horizontino, Noroeste é o 8º. O Novo Horizontino estivesse brigando até com a Ponte pelas primeiras colocações, mas isso não ocorre. Mas a Ponte está bem demais, né? A Ponte está bem, 100% de aproveitamento, um time que acabou se adaptando aí a algumas situações, como a disputa de um campeonato tão difícil, complicado como é a Série A2, e está embalado. Evidentemente que o torcedor espera um resultado positivo logo mais contra o Novo Horizontino. Mas eu acredito que um dos jogos mais complicados da Ponte nessa primeira fase de Série A2. A Macaca terá 2 alterações para enfrentar o Novo Horizontino hoje, 7 da noite. A transmissão, já disse, é de Leandro Boles aqui na Rádio Bandeirantes. Com Matheus Silva suspenso, 3 cartões amarelos. Guilherme Souza entra na zaga para atuar aí. Vai jogar do lado do Thiago Oliveira. Na lateral esquerda, Arthur será poupado. O jogador deixou a partida contra o Taubaté, sentindo dores na coxa e desgaste. O Giancarlo vai ficar com a vaga. Volante Leonaldi também continua fora do time. Ele saiu de campo sentindo dores musculares. Desfalcou a Ponte dentro do Taubaté. Os exames deram pequeno edema. Leonaldi realizou exames e trabalhos físicos e a tendência que ficará à disposição no final de semana da Ponte do Juventus do o provável, Boris. Vai lá. Da Ponte Preta para hoje à noite. Kaique França no gol. Everton, Guilherme Souza, Thiago Fraga, Felipe Amaral, Júnior Tavares e Elvis, Pablo Diego e Jefferson. Provável escalação do Novo Horizontino vai ter um desfalque só. O Rômulo está suspenso por cartão. Provável Novo Horizontino. Giorgi. Passou pelo Guarani, só passou, né? Goleirinho fraco, né? William Lepo, Luizão, Guilherme Matos e Roberto. Giovani, Bruno Silva e Marlon. Douglas Baggio, Ailon e Ronaldo. Lembra do Ronaldo, né? Passou pelo Guarani. Cuidado com o Ronaldo. O Novo Horizontino está na 7ª posição, já disse o Boles, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No último jogo, o Novo Horizontino empatou em casa contra o São Caetano. Quem apita o jogo, Boles? Fabiano Monteiro dos Santos. Conhece? Ele vem apitando jogos aí da Série 1 e da Série 2 também, né? Um árbitro que é da nova geração, do quadro de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Vamos torcer para que faça um bom trabalho, mas é um cara que vem atuando, né? Não vai ser o primeiro jogo nem o segundo dele. Já tem vários jogos apitados nesse ano de 2023. Outras ausências na Ponte, o Fábio Sanches está na transição, o Ramon Carvalho, volante, e o meio atacante Everton na reta final de transição física. O Mailton, lateral direito, a Ponte entrou com a documentação e aguarda o nome no BID. O volante Matheus Jesus vai ficar livre dia 5 de fevereiro, após o fim da punição por doping. Domingo. Para quem for a Novo Horizonte assistir o jogo, preços dos ingressos. Arquibancada geral, R$20 inteira, 10,6. Acesso pelo portão 3, a torcida da Ponte. Arquibancada geral, visitante, 20 inteira, 10,6. Arquibancada inferior, 30 inteira, 15,6. Apenas venda nos postos, apenas no estádio, né? Pontos fixos, né? Ou físicos. Hoje é mais complicado, né? Por torcedor comparecer, né? Não tem pela internet. Não tem. Eu não acho que vai ter, assim, grande... A torcida da Ponte vai estar lá. Claro que vai. Vai estar marcando presença, a Ponte está embalada, mas diferentemente das primeiras partidas, né? Rio Claro e Piracicaba, cidades mais próximas a Campinas, evidentemente hoje pelo horário, pela distância, tudo isso acaba influenciando. Mas que o torcedor da Ponte estará marcando presença, pode ter certeza absoluta para que a Ponte conquiste um bom resultado lá em Novo Horizonte. A gente debateu muito ontem à tarde, Boles, a não presença do Matheus Silva e do Arthur, jogadores importantes da Ponte. Você acha que a Ponte vai enfraquecida defensivamente por isso? Dá uma enfraquecida, né? O Arthur é um jogador de confiança, acima de tudo, do Hélio dos Anjos, pode fazer esse jogador aí de defesa, como também atuando como lateral esquerdo. E o próprio Matheus Silva, que dos zagueiros da Ponte, do atual elenco, é o melhor. Então, evidentemente, e você tem, por exemplo, aí que você citou o Ronaldo. O Ronaldo é um atacante que você não pode deixar livre dentro da área, porque senão ele guarda. Mas, evidentemente, que a Ponte está bem, o elenco está motivado, 100% de aproveitamento. Se a Ponte, o torcedor tem essa preocupação, pode ter certeza absoluta que o Eduardo Batista, o time do Novo Horizontino também tem muitas preocupações em relação à Ponte. Afinal de contas, a Ponte está muito bem na competição e vai para cima do Novo Horizontino para buscar um resultado positivo. Se não vier a vitória, a manutenção do 100% de aproveitamento, o importante é não perder. O tempo é curto de recuperação entre um jogo e outro. Veja só que a Ponte jogou no sábado,
joga hoje, volta a jogar no domingo, só vai ter uma parada aí para a Copa do Brasil. Mas não vai parar, porque vai disputar exatamente a Copa do Brasil. A Série A2 em si que para. Por isso, é sempre importante você somar pontos nesse início de competição e é isso que a Ponte vem fazendo. Bom, para aqueles que perguntaram, não é? Copa do Brasil, sorteio dos jogos será dia 7 de fevereiro. Por enquanto, não conhecemos ainda o adversário. E aumentou a grana, né? Aumentou. Foi para quanto? 1.250.000. Quase 50% a mais do que a Ponte recebeu para disputar a Copa do Brasil do ano passado. Isso é importante, bacana, entrando aí a grana nos cofres do clube. 11h50 agora. Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vamos acionar o Gleger Zorzinho agora para falar do Guarani. Fala, Gleger! O Guarani que acertou aí a contratação, né, do volante Matheus Barbosa. Para mim é bom jogador, um jogador interessante. Porém, né, CH, que mais um volante, né, pro elenco. Mais um jogador que joga naquele setor. O Mozart já testou inúmeras alternativas e acabaram não dando certo. Lima, Iago, o próprio Vilela, né? O único que, na minha opinião, é titular desse meio de campo, aliás, dois, né? Nesse meio de campo do Guarani é Richard Rios e Giovanni Augusto, que deve voltar aí na próxima partida. Notícia importante, né? Notícia para deixar o torcedor bugrino confiante por uma reviravolta do time na competição. O jogo é duríssimo, o jogo é complicadíssimo contra o Bragantino. Mesmo jogando em casa, vai ter aí promoção de ingresso, né? O torcedor que tiver com a camisa vai pagar mais barato. Isso é importante. Importante trazer o torcedor para o lado nesse momento difícil, momento complicado, turbulento. Uma derrota realmente vai agravar ainda mais a situação do clube do Guarani na competição e vai aí, né, pressionar ainda mais o cargo do Mozart. Eu sou totalmente contra demitir treinador, sou totalmente contra esse tipo de mudança, ainda mais nessa altura da competição, né? Vamos chegar aí na metade dessa primeira fase, com esse 6º jogo, então não acho que seria ideal a troca de treinador. O que precisa é trocar o sistema, é trocar algumas peças, para que o Guarani possa reencontrar o caminho das vitórias. O Guarani que fez um bom jogo lá contra o Santos, vencendo, jogando em casa. Tudo bem que o Santos... A gente percebe aí, né, na sequência da competição que não vem bem, tá muito mal o time do Santos. Mas o Guarani venceu e convenceu, fez um bom jogo. Essa é a expectativa sempre. Expectativa de uma boa escalação, de que o Mozart consiga montar aí um esquema, montar uma estratégia para tentar vencer o jogo. A chegada do Isaac reforça ainda mais um setor que o Guarani tá com dificuldade. Ele é bom jogador, já conhece. E, na minha opinião, se conseguir documentar, tem que ir para o jogo. Porque estava ontem aí, né? Tá voltando. Só foi ali em Porto Alegre e já voltou. Fez uma viagemzinha e já tá de volta. Então, tem que entrar, tem que jogar. Já conhece, vai jogar ao lado de Giovanni Augusto, que é o cara que, no ano passado, essa dobrada deu muito certo nesse meio de campo do Guarani, né? Ele um pouco mais aberto pela esquerda, em alguns momentos fazendo essa alternância. Então, o Mozart precisa realmente de reforço. O torcedor está questionando muito, mas outro volante, mas esse Matheus que chega aí é bom jogador e eu acho que vai reforçar ainda mais um setor que o Guarani está com dificuldade. Então, acho que é plausível essa contratação sim, tomara que dê tudo certo e tomara que o professor Mozart pare com as teimosias e monte aí um time competitivo para enfrentar o Bragantino, né, que também está aí oscilando na competição. Mas, na minha opinião, hoje, analisando tecnicamente, é mais time do que o Guarani, CH. Obrigado, Gleger. O Guarani ainda não confirmou, mas o Bugre acertou a contratação do volante Matheus Barbosa, de 28 anos. Ele estava no Vasco da Gama. Matheus tinha contrato com o Vasco até o fim de 23. Entretanto, foi liberado pelo clube para assinar com o Guarani, que passa a ter 100% dos direitos econômicos do jogador. O vínculo com o Guarani vai até o final da temporada. Neste ano, o volante disputou 3 partidas pelo Carioca. Ano passado foram 20 jogos e 1 assistência. O jogador foi formado na base do Grêmio. Ele tem passagens também pelo Avaí, Cuiabá, Cruzeiro e Atlético Goianiense. O meia Isaac fez exames médicos ontem no Brinco, é outra novidade, e já treinou com o grupo. A expectativa é que o meia esteja em campo no sábado contra o Red Bull, 4 da tarde. Isaac rescindiu o contrato com o Grêmio e assinou em definitivo com o Guarani por 2 temporadas, até o final de 24.
No ano passado, Isaac, de 25 anos, disputou a Série B pelo Guarani. Chegou com o campeonato em andamento, jogou 18 jogos com a camisa do Guarani, marcou 3 gols e deu uma assistência. O Guarani, que continua no mercado, né? Busca mais um atacante. Especula-se o nome de Bruno Mendes. O jogador formado na base do Guarani rescindiu o contrato com o time japonês e foi visto no Brinco de Ouro nos jogos contra o Santos Ituano. O meia Giovanni Augusto e o atacante Derek, recuperados de lesão, estão à disposição do técnico Moser para os treinamentos dessa semana. Já estão treinando. Careca e Bruno José continuam machucados. O técnico Moser deve aproveitar a semana cheia, espero que sim, de treinamentos e promover modificações no time para o jogo de sábado contra o Red Bull. Com 4 pontos, o Guarani está na lanterna no Grupo A do Campeonato Paulista e busca a reabilitação após derrota para o Botafogo 3-2 em Ribeirão. O Guarani vai fazer uma promoção de ingressos, hein, moçada? Atenção aí, hein? Para o jogo de sábado, tobogã inferior R$20 a inteira. Com a camisa do Guarani, paga R$10. Os bilhetes estão à venda nas bilheterias do clube até sexta, das 9 às 19, sábado das 9 até o início do jogo. Provável Guarani para jogar sábado contra o Red Bull. Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho, Jamerson, Wenderson, Rios e Giovanni Augusto, Isaac, Derek e Neilton. Em 5 jogos, Guarani tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 5 gols e sofreu 6. Tem 26,6% de aproveitamento. Em Campinas, 11h56 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação. É que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Muito obrigado pelo seu carinho, que a sua quarta-feira seja incrível e não esqueça, hein? Hoje à noite tem jornada esportiva.
Às 7 horas, a Ponte entra em campo contra o Novo Horizontino e você acompanha tudo aqui com Leandro Bolles na narração e todo o timaço de Carlos Batista. Não esqueça, sempre, ouça pela Bandeirantes. Aqui na Bandeirantes é muito melhor. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou